É interessante a gente notar essa questão do povo da aliança, da continuidade, da descontinuidade, porque essa é a questão que muita gente levanta hoje. Deus ainda tem um compromisso com Israel? A igreja é o povo de Deus ou Israel é o povo de Deus? Deus tem um povo ou Deus tem dois povos? O que os dispensacionalistas falam? Que Deus tem dois povos. Alguém aqui ainda acredita que Deus tem dois povos? Não, Deus tem um único povo. E quem é esse povo? A igreja por meio de Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 16. Enquanto é projetado aqui rapidinho, em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala uma coisa que para mim é definitiva em relação à substituição do Israel antigo pela igreja. Que é quando o apóstolo Paulo está falando da aliança da promessa, nós lemos aqui Gálatas 3 há pouco tempo atrás, não estava falando com Abraão acerca da sua descendência, mas acerca do seu descendente que é Cristo. É isso que Paulo fala. Ou seja, o herdeiro da promessa de Abraão não é Israel, é Cristo. Então todas as promessas se cumprem em Cristo. E para mim é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas. E agora em Gálatas 6,16, ele fala: paz e misericórdia estejam sobre os que andam conforme essa regra, e também sobre todo Israel de Deus. Que Israel é esse aqui? A igreja. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja, composta por judeus e por todos nós, gentios. Gentios é o povo que não é israelita. Todo que não é israelita é gentio. Então o Israel de Deus é a igreja, não é o Israel físico. E é assim que o apóstolo Paulo faz uma tratativa disso ao longo de todas as suas cartas, no Novo Testamento. Romanos capítulo 9, nós vemos o seguinte, 6 a 8. Romanos 9, 6 a 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passam todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendentes de Abraão. O que Paulo está explicando aqui em Romanos? Aqueles que pela fé se chegaram a Jesus são Israel. E quem pode ter nascido em Israel não é Israel, porque o Israel de Deus é um só. Aquele que vem da promessa. E a promessa aqui, o que Paulo está dizendo é por meio da fé. Essa é a teologia de Paulo. Então Deus não tem dois povos. Só tem um ponto que é interessante de notar. O que nós podemos esperar acerca de Israel ainda? Porque aí existe um ponto de discussão dentro da teologia da aliança que teólogos vão divergir. Que é Romanos capítulo 11, 25 a 27. Diz assim: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel físico aqui, Israel literal, experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Parte dos teólogos aliancistas, por exemplo, Calvino, acredita que toda vez que Paulo está dizendo Israel aqui, ele está se referindo à igreja, ao Israel espiritual. Então, quando Paulo diz que todo Israel será salvo, Paulo estaria falando da igreja sendo salva. E boa parte de bons teólogos aliancistas, como é o caso do Michael Orton, que eu citei aqui, como é o caso do Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, são bons teólogos aliancistas, eles entendem que não. Que existe sim uma grande possibilidade desse texto apontar para uma conversão em massa de Israel antes da volta de Jesus. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto dessa ideia, mas para mim é a mais plausível no texto mesmo. Mas aparentemente o texto aponta para uma questão de conversão em massa antes da volta de Jesus. Ou seja, o endurecimento de Israel, em parte, significa não é para sempre. O povo de Israel rejeita o Messias,
não para sempre. Uma hora a escama vai cair dos seus olhos e eles vão se converter ao Messias. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Me parece ser a leitura mais natural do texto. Não sabemos. Esse texto fica na penumbra do que está acontecendo aqui. Pode ser que se refira a algo que já aconteceu, que era futuro apenas para Paulo, passado para nós, ou algo que é futuro ainda para nós. Não sei. Mas, de toda forma, continuamos evangelizando, tanto judeus como gentios. O grande ponto de contraponto é, se isso aqui é verdade, por que nós não temos 1000 missionários em Israel? Esse é o ponto, entendeu? Se a gente acredita que é isso aqui, então a gente tinha que estar mandando muito missionário, que é para acontecer logo, né? A conversão dos judeus e mais.